Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. A gente passou por todos os processos de clarificação até agora e faltava só um, que é o último, o processo que ocorre na fermentação ou na etapa que muitos chamam de maturação, mas que o nome correto seria clarificação propriamente dito. E essa etapa é muito importante porque se a gente não filtrar ou não centrifugar, não usar nenhum processo adicional, é a última etapa que a gente tem para clarificar. E essa é a etapa mais complexa, que mais tem produtos para utilizar, e é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá? Se até aqui, na clarificação propriamente dito, maturação, tudo foi feito bem certinho, é bem provável que você já tenha removido a maior parte das partículas, as partículas finas que vêm lá da casca do malte, e tenha removido as proteínas durante a coagulação na fervura. Então a gente ainda tem bastante polifenol e a gente tem bastante levedura. Tem não, vai se formar a levedura, que a gente está falando da clarificação, né? Da fermentação e da clarificação. Então nessa fase vai surgir uma quantidade, um volume muito grande de leveduras e a gente tem que atacar ela. E mais do que isso, se sobrou alguma outra coisa, a gente tem que atacar tudo, porque uma das principais fontes de turbidez é a interação entre proteína e polifenol. Se a gente tem proteína e polifenol e a gente não remover agora, eles vão se unir dentro da garrafa e vão fazer turbidez dentro da garrafa mesmo antes da gente decantar ele. Levedura a gente falou um pouco já, a gente falou na parte de formação de turbidez, né? Como atacar a levedura, qual critérios que podem levar a gente a ter menos levedura no final, como seleção de uma levedura que flocula muito bem. Além disso, a gente falou sobre o íon cálcio, como ele é importante, que ele entra lá como uma ponte que deixa a levedura ligar uma na outra, e sem ele não tem como, porque as floculinas elas precisam do cálcio para grudar uma na outra e fazer a floculação da levedura. Sem o cálcio, a levedura não consegue grudar uma da outra, não fica um floco grande e ela leva dias, meses e anos para decantar. Então, cálcio é uma coisa muito importante. Vamos focar, vamos enfatizar muitas vezes isso. Além da floculação natural, a gente tem agentes floculantes, agentes que vão aumentar a taxa de decantação de levedura. E, com certeza, o mais famoso de todos e o mais utilizado de todos, pelo menos dentre os cervejeiros caseiros, é a gelatina. Só que o problema é que a gente tem um monte de compostos aqui, e a gelatina está dentro desses compostos comerciais, que o princípio ativo é o que importa. Então a gente vai falar muito de princípio ativo aqui. E o princípio ativo da gelatina é o colágeno. Então uma forma purificada de colágeno é muito boa para decantação. O que é o colágeno? O colágeno ele é uma macromolécula de proteína, então um monte de aminoácido ligado, só que ele tem um perfil de aminoácido bem distinto. Ele é formado por uma tripla hélice, então são 3 cadeias lineares de proteína que elas vão se entrelaçando assim, e ela tem uma determinada carga. E isso que é importante. Lembra quando a gente falou da decantação de proteína, que a gente tem lá a carragenina, que ela tem uma determinada carga que atrai proteína, tem uma afinidade pela proteína, atrai a proteína, e aí fica aquele negócio grande, decanta? Aqui é a mesma coisa. O colágeno, essa molécula muito grande, ela não é tão grande, mas é uma molécula grande. Ela tem afinidade pela levedura em função das cargas opostas que elas têm. A levedura ela tem uma carga negativa, ela fica negativamente carregada. Eu quero dizer, não que a levedura tem uma carga negativa, ela tem uma carga líquida negativa, que na verdade tem um monte de pontos positivos, um monte de ponto negativo, um monte de ponto neutro, mas no geral ela tem uma carga líquida negativa. E o colágeno, por outro lado, no pH que a cerveja se encontra, ele tem uma carga líquida positiva. Então fica ali. E ainda tem uma facilidade muito grande de interação. Então fica igual se fosse um ímã, né? O colágeno ali, né, com uma carga, a levedura com outra carga, e eles se unem e fica aquela molécula grande, pesada, e ele arrasta tudo para baixo. Arrasta muito mais fácil por aquela lei que a gente viu lá no começo, que dita que a velocidade de decantação é proporcional ao tamanho da partícula. Quanto maior o tamanho da partícula, mais rápido decanta. E melhor ainda, proporcional ao quadrado do tamanho. Então não é linear, aumentou o tamanho, aumentou a velocidade de decantação. Na verdade, você dobrou o tamanho, você quadruplicou a velocidade de decantação. Por isso que a gente usa agentes floculantes para aumentar a decantação. Então a gelatina, o colágeno mais especificamente, ele é mais ou menos um coringa, porque apesar de ele ter uma afinidade muito grande pela levedura e ele ser usado para decantar a levedura, ele ainda pode decantar proteínas que têm a carga oposta, porque ele tem
a outra carga também, então ele pode levar proteína e leva até relativamente bem proteína, e achei fontes na literatura que falam que ele carrega até polifenol e partícula. Então o colágeno ele entra assim como algo que pode atacar todos os nossos 4 problemas. O mais efetivo é a levedura, porém ele ataca bem os problemas da proteína, a polifenol e ainda consegue reter partícula. E não tem nenhum outro tipo de agente decantador que eu conheça, pelo menos purificado, né, isolado, um princípio ativo, eu quero dizer, que consiga se dar tão bem com os 4 componentes. Além disso, a gelatina não é a única fonte de colágeno, na verdade ela é uma fonte de um colágeno específico. Existem diversos tipos de colágeno que se distinguem entre si pela forma com que os aminoácidos estão arranjados, né? Alguns são mais eficientes, alguns são menos eficientes, e existe um mais eficiente que a gelatina ainda, que é o isinglass. O isinglass ele é um colágeno purificado de bexiga de alguns tipos de peixe. E é bastante bizarro isso, entender a história. Eu não sei nem se é verdade isso que eu vou falar agora. Foi o que eu li por aí na internet, né? Se está na internet é verdade. Que antigamente se usava as bexigas para carregar vinho e cerveja. E notavam que quando eles armazenavam nesse tipo de bexiga, saía cerveja ou vinho clarificado. Então começaram a pensar, pô, tem alguma coisa aí dentro que faz clarificar. Existem nomes comerciais, eu desconheço muitos dos nomes comerciais que a gente tem pro colágeno, mas o Biofine é um deles. A gente pode usar o Biofine para clarificar a cerveja, tem por aí para comprar. Eu tinha, inclusive estava aqui agora, alguém numa palestra esses dias fez ele mesmo, tirou lá da bexiga do peixe, purificou o isinglass e me deu. Eu tinha aqui, eu não cheguei a usar. Eu nunca usei esse tipo de produto. Só que tem uma coisa, o colágeno, ele é um produto de origem animal, ele está presente em células animais. O colágeno da gelatina vem do boi, o colágeno do Biofine vem do peixe. E existe uma parcela da população que não consome esse tipo de produto. E isso já deu até bastante problema dentro da cerveja com algumas marcas, porque não é um produto que atende a demanda de toda uma população. Às vezes nem vem isso escrito no rótulo, né? E a gente não tem então só esse tipo de agente clarificante. A gente tem mais agentes clarificantes para essa etapa, para a etapa de clarificação a frio. Então eu vou falar mais, só que brevemente deles. E eu vou estar falando principalmente do princípio ativo, tá bom? Todos têm nomes comerciais, assim, e inúmeros nomes comerciais que talvez eu nem saiba nem consiga falar aqui precisamente para vocês. Mas o importante é que não foge muito desses 5, 6 itens de decantação que a gente tem. De decantação não, de clarificação que a gente tem. Então vamos lá, número 2, ácido tânico. O ácido tânico ele é um polifenol. Polifenol é uma substância responsável pela turbidez na cerveja. Então lembra, proteína mais polifenol se juntam, os dois são solúveis, vira insolúvel e decanta. Esse é exatamente o motivo da gente usar ácido tânico, um polifenol dentro da cerveja. A gente vai querer apressar isso daí. Dentro do meio a gente tem proteína, tem polifenol, a gente pode atacar a proteína, polifenol ou atacar os dois, né? Então a gente vai lá, joga polifenol, o que parece muito bizarro porque a gente quer tirar polifenol. Só que o polifenol ele vai reagir com a proteína, ainda mais o ácido tânico, que ele reage muito rápido com a proteína formadora de turbidez. Você pode jogar ele na clarificação, você pode jogar ele até na fervura, para remover a proteína durante a fervura. Ele vai apressar essa reação e ele vai decantar. O problema é ter proteína e polifenol depois que a cerveja está pronta e engarrafada. Aí é um problema grande. Agora, se a gente puder jogar polifenol e aumentar a velocidade com que forma o complexo proteína-polifenol, a gente vai ganhar uma macromolécula logo, vai pegar uma molécula bem grande e rápido, ela vai ser insolúvel, ela vai ser pesada, ela vai decantar fácil e a gente vai conseguir remover ela. Ele é usado em quantidades bem pequenas, de 1 a 5 gramas para cada 100 litros. É pouquinho, você dosa, deixa alguns dias, ele vai decantar, é uma beleza. Eu conheço pessoas que usam só ácido tânico como agente decantador e funciona muito bem. O problema é que se você passar da dose, você está com polifenol lá dentro. E polifenol é o que dá harsh. Lembra aquele teste que eu falei no último vídeo? Tem que fazer aqui também. A gente pode ter uma estimativa, né, usar aí 1 a 5 gramas, mas existe forma da gente precisar quanto a gente pode usar, fazendo testes em diversas dosagens. Número 3, adsorventes à base de sílica. Esses são muito famosos, eu conheço diversas cervejarias, são muito utilizados pelas cervejarias e também são decantadores de proteína. A sílica é uma molécula extremamente abundante, né? Só que o que eles fazem? Eles dão um jeito de transformar ela num material adsorvente.
não absorvente, com D mesmo. A diferença é bem sucinta entre adsorção e absorção. A adsorção, ela é um fenômeno superficial. Então a gente tem algo com uma grande área de contato e com uma série de cargas dentro dela. E aí o que acontece? Essa grande área de contato torna muito fácil de aproximar coisas, igual o carvão ativado. O carvão ativado é um ótimo exemplo de adsorvente. Ele adsorve o hipoclorito da água. Então não é que ele filtra, ele não retém, ele absorve. Ele tem uma determinada carga, vai passar o cloro fica. É a mesma coisa com os adsorventes à base de sílica. Então, eu dei uma olhada nessa foto de como é um adsorvente à base de sílica. Também chamado de hidrogel, zerogel e por aí vai. Existem um monte de nomes, mas você tem que lembrar que são adsorventes à base de sílica e eles são feitos para remover proteína. Isso é importante de lembrar. Eles são carregados negativamente e as proteínas são carregadas positivamente. A gente falou disso lá atrás também. Então eles grudam um no outro e absorvem. O Biofine, ele é um colágeno, então tem todas aquelas propriedades que a gente já falou. E a gente tem a versão vegan friendly do Biofine, que é o Biofine Clear, que não tem nada a ver, não é um colágeno e não age da mesma forma, tem outro mecanismo de ação. Mas mesmo assim é muito importante, é muito bom para clarificar a cerveja. O Biofine Clear, apesar de em qualquer lugar que você olhar, você vai lá, dá uma lida na ficha dele, vai falar que é um agente clarificante usado para decantar leveduras e proteínas. Só que assim, eu sinceramente não achei nenhum fundamento científico para ele decantar levedura. Ele tem carga, ele tem a mesma carga da levedura, ele vai até ser oposto à levedura. Então, na verdade, o que ele faz é decantar proteína. Ele decanta proteína, assim como os outros adsorventes à base de sílica, mas funciona muito bem. Dê uma olhada nessa foto aqui. É uma comparação que o Brulosophy fez entre o Biofine e a gelatina. Lá ele diz que... Ele tem uma série de artigos, uns 5 artigos sobre gelatina, ele fala muito bem, mostra que tem pouco impacto, que a gelatina é muito boa para clarificar, e ele faz um teste com um produto vegan friendly também, que é o Biofine Clear, e chega num resultado extremamente satisfatório, e até que me faz pensar, né, que talvez o maior efeito da gelatina é que ela tem afinidade por proteína também, porque no final, se você fizer tudo certo mesmo, colocar o cálcio certo, a levedura ela vai decantar, ela é o menos problemático, porque ela é uma molécula grande, né? É uma molécula comparada às moléculas mais fininhas de proteína e de partículas, é uma molécula muito grande. Então, se ela tiver condições, ela decanta relativamente rápido mesmo. E as outras coisas que a gente tem que acabar atacando. Número 4, nossa querida polivinil polipirolidona, mais conhecida como PVPP. Eu acho que quase toda cervejaria utiliza isso. O PVPP ele é um produto sintético que ele é muito parecido com a proteína com o aminoácido, na verdade, que o polifenol mais gosta de se ligar. Então ela é uma estrutura insolúvel que é muito afim por polifenol. Então é um decantador de polifenol. Ele absorve polifenol na estrutura dela, precipita polifenol, olha que legal. Então a gente tem agentes para decantar proteína, para decantar levedura, e a gente tem agentes para decantar polifenol. Ela é usada aí também na faixa de 5 a 40 gramas para cada 100 litros e mais uma vez depende de quanto polifenol tem. Quanto mais polifenol tiver, mais PVPP você vai ter que dosar, ou seja, quanto mais lupulada for a sua cerveja, mais PVPP você tem que dosar. O uso do PVPP por si, né, ele tem certo problema porque ele arrasta flavonoides também, agentes de aroma. Então se você dosar demais e não tiver o polifenol para reagir, para se ligar, então você vai estar perdendo aroma. Só que vamos pensar numa coisa aqui, eu vou até pegar, tem um dos principais artigos sobre clarificação do Banfort que ele fala que a gente tem 3 estratégias: atacar proteína, atacar polifenol ou atacar um pouquinho dos dois. O problema é remover toda a proteína, problema com espuma. Remover todo o polifenol, tem problema com o corpo da cerveja, que dizem que um pouquinho de polifenol é bom para o corpo. Então é bom atacar os dois. Então a gente tem que o 5, a alternativa 5 é dosar junto, sílica e PVPP. A sílica vai remover a proteína, o PVPP vai remover o polifenol. E claro, em dosagens menores. Existem empresas que vendem os dois juntos sem falar que estão vendendo os dois juntos, como se fosse um produto, mind blowing. Na verdade, é uma mistura de sílica com PVPP. Só para finalizar, que a gente está se arrastando demais, a gente ainda tem uma última alternativa frente aos métodos mais estudados na literatura. Então eu estou aqui falando de princípios ativos estudados na literatura, que são enzimas proteolíticas, e a mais famosa eu acho que é a papaina, porque a gente pode remover proteína por decantação, por adsorção,
Só que a gente pode explodir a proteína. Nossa, se ligaram no efeito que eu falei aqui? Que é o que uma enzima proteolítica faz. Papaína é a mesma enzima que usa para amaciar carne. Você já viram aqueles amaciantes de carne que se você exagerar vira uma papa carne? Mesma coisa vale para cerveja. Então qual que é o problema? A proteína causa turbidez. Você vai lá, coloca uma enzima proteolítica que ela vai atuar durante a maturação e ela vai degradar as proteínas. Degradando as proteínas em aminoácidos, depois talvez em partes até menores, você não vai ter o problema de formação de turbidez. Ou até vai ter eliminação de turbidez. Só que qual que é o maior problema aqui? Você passou do ponto, você vai ter problema com espuma, porque ela não é seletiva. Enquanto a sílica ela é bastante seletiva para formadores de turbidez, proteínas formadoras de turbidez, a papaína não. Eu particularmente nunca usei e nunca vi ninguém usar. Só sei que em todos os artigos científicos que falam sobre clarificação, sobre agentes clarificantes para cerveja, se fala de papaína. Então eu acho que vale ressaltar aqui no meio. Um outro problema é que se você não pasteurizar a cerveja, a enzima continua lá, atuando para sempre, porque não tem nenhuma etapa de degradação térmica, né? Pensa nisso. Então é problemático. Só que ela é a vantagem que ela é super simples de usar, a dosagem é mínima, 3 gramas para cada 100 litros, então é muito, muito fácil. E por fim, né, só para fazer uma consideração final, a gente tem todos esses processos que quase todos geram trube, né? Então quase todos são auxiliares de filtração. Tirando a papaína que degrada, né, mas PVPP, sílica, mesmo a gelatina, no final eles concentram um trube bem grande que se a gente tiver uma etapa adicional fica muito mais fácil. Só que isso a gente não tem como cervejeiro caseiro, né? Ou alguém tem um filtro em casa, eu acho difícil. Então pessoal, esse foi o fim, um resumo dos agentes clarificantes. E para finalizar com chave de ouro essa série, o próximo vídeo eu vou fazer um resumo, tipo Telecurso 2000, sabe? Se liga aí que é hora da revisão. Só que muito mais simplificado e falando o que dosar com nomes comerciais e quando dosar para chegar na cerveja clarificada perfeita. Beleza? Muito obrigado e até o próximo.